Bom dia, meus amigos, meus familiares, todas as pessoas que têm nos acompanhado nas nossas reflexões. Mais uma vez estamos aqui com a nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje está no Salmo número 5, versículo 2 e 3, que diz assim: Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse salmo é um salmo do rei Davi, né? E ele tem muitas coisas para nos ensinar. Mas nesses dois versículos que nós lemos aqui, nós podemos aprender algumas coisas com Davi, que pode servir muito para o nosso dia a dia, para a nossa reflexão desse dia de hoje. No versículo 2 ele fala: Escuta, Rei meu e Deus meu. Olha para você ver o quanto Davi se humilha diante de Deus, o quanto Davi diminui, né, na presença de Deus, porque Davi era o rei. Sobre a nação de Israel, ele era o maior, né, ele era o cabeça. Mas diante de Deus, quando ele se coloca diante de Deus em oração, né, ele clama a Deus, ele fala: Escuta, Rei meu e Deus meu. Ele reconhece que o Rei dos Reis é Deus, que Deus é que é Rei de verdade sobre todas as coisas. Então ele, né, ele se diminui, ele não coloca: ouve, ó Rei, a voz do Rei Davi, né? Senhor, quero falar de rei para rei, né? Escuta aqui o que é que eu vou te pedir, eu quero te fazer um pedido. Não. Ele se humilha diante de Deus, ele se coloca como um súdito, não como outro rei, mas sim como um súdito, como um pobre súdito, diante de um rei grandioso, né, que se joelha diante desse rei e pede alguma coisa, clama, né, não é nem pedir, ele clama, né, ele implora. Né? Só o menor súdito que se colocaria diante de um rei, se implorando, clamando. Só alguém muito necessitado. Né? Então Davi, olha para você ver aqui como ele se coloca diante de Deus. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Um rei implorando, clamando e implorando a outro rei. Mas ele sabe que esse rei é bem maior do que ele. Ele sabe que esse rei é o Rei dos Reis. E aí ele fala: de manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresenta a minha oração e fico esperando. Né? Por que ele fala de manhã? Porque ele quer dizer que a primeira coisa que ele faz no seu dia é se colocar diante de Deus. É, né, se prostrar diante de Deus. Né? Então a nossa oração, ela tem que ser a primeira coisa da nossa manhã, do nosso dia. Né? Então ele fala: olha, de manhã, Senhor, ouve a minha voz, de manhã te apresenta a minha oração. E olha agora a fé de Davi. Mais uma coisa que nós podemos aprender: a ter fé.
que Davi fala? De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Esse fico esperando quer dizer que ele está aguardando a providência de Deus. Meus amados, como nós temos nos apresentado diante de Deus nas nossas orações? Como você tem se apresentado diante de Deus com a sua oração? Você reconhece a grandeza de Deus sobre você? Você se humilha diante de Deus? A primeira coisa que você faz no seu dia é falar com Deus? É colocar diante de Deus todas as suas necessidades, todas as suas lutas, pedir proteção diante de Deus? E nós, será que nós temos fé como Davi tem para ficar esperando? Será que nós sabemos esperar Deus agir por nós? Porque muitas vezes nós falamos que estamos esperando, mas não sabemos esperar. Porque Deus tem o tempo dele de agir. Ele tem o momento dele, ele tem o tempo verdadeiro dele. Ele sabe qual é o tempo certo de agir na sua vida. Mas e aí? Será que nós temos paciência para esperar? Porque muitas vezes, quando nós estamos esperando, nós começamos a murmurar. Nós começamos a duvidar. E nós passamos a ser pessoas incrédulas, sem fé, murmurar, pessoas que vivem murmurando. Então, meus amados, nesse dia de hoje, que nós possamos aprender que esses apenas 2 versículos, que tem muitas coisas para nos ensinar. Reconheça a grandeza de Deus diante de você. Coloque-se diante de Deus de manhã, que seja a primeira coisa que você faça todos os dias. E tenha fé para esperar em Deus. Tenha fé, tenha paciência. Principalmente paciência, meus amados. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, o povo não sabe mais esperar. O povo quer tudo para ontem. O povo acha que esperar, o tempo de Deus não vai chegar. Então, que nesse dia, meus amados, nós possamos refletir sobre todas essas coisas. Que nós possamos aprender com esses 2 versículos. Tudo isso que eles têm para nos ensinar. Porque Davi foi um rei segundo o coração de Deus. Seja você também um homem segundo o coração de Deus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus abençoe ricamente o seu dia e a sua semana. Em nome de Jesus.